conosco, que Ele esteja nos conduzindo nesse culto de adoração a Ele. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos na Tua casa nessa manhã para oferecermos um culto a Ti. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Nós dependemos o tempo todo da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, da Tua direção em nossas vidas, Senhor. Senhor, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos dirija nesse culto, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nós nos fortaleçamos na Tua presença, que nós possamos estar sempre olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu amor. É o que nós te pedimos. Vamos ler na palavra de Deus o Salmo 40. O Salmo 40, nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 40. Diz assim a palavra de Deus, o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O Salmo 40, que é o Salmo de Davi, ele começa dizendo que estava esperando que algo acontecesse. A expectativa de que algo acontecesse. E a esperança que ele tinha que algo acontecesse vinha da confiança total nele e no Senhor. Ele estava precisando de ajuda, estava esperando confiadamente que Deus iria ajudá-lo. E o que aconteceu? Ele fala que Deus se inclinou para ele, que Deus se abaixou para ouvi-lo. Né? Eu vejo a Bia aqui com o netinho Pedro, os avós aqui conosco. Quando um netinho fala, e a gente quer ouvir ele mais de perto, o que nós fazemos? Nós inclinamos e ouvimos ele com todo carinho, não é assim? É uma demonstração de carinho e de aproximação. Foi exatamente isso que Davi sentiu. Estava necessitado, confiou no Senhor e Deus se inclinou para ele. Deus ouviu. E qual foi a consequência disso? Ele afirma: tirou-me de um poço de perdição. Tirou-me de uma situação muito difícil, de um tremedal de lama. Lama é algo escorregadio, algo que nos faz cair com facilidade. Eu já caí muito, todos nós já caímos andando em terras e lugares, caminhos lameados. E tirou do tremedal de lama e colocou-me os pés sobre uma rocha, um lugar seguro, um lugar confiável. Muitos verão essas coisas e não apenas isso, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e ele diz no versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Oremos novamente. Pai, estamos na tua casa, suplicamos. Coloca, Senhor, sempre em nossos lábios um novo cântico de louvor a ti. Um novo cântico, ó Pai, que pode inclusive ser um cântico já conhecido, mas que sempre traz uma mensagem à nossa alma, sempre fala ao nosso coração como expressão de confiança em ti, Senhor. Nós, Senhor, quantas e quantas vezes nós esperamos em ti, confiamos, e o Senhor se inclinou e ouviu a nossa oração. E o Senhor nos resgatou, tirando-nos um tremedal de lama e colocando nossos pés sobre uma rocha. Venha, Senhor, estar conosco nessa manhã, falando às nossas almas, perdoa os nossos pecados, venha estar conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus com um cântico. Hoje nós estaremos aqui um cântico como que é? Tem um termo que as pessoas, um termo até bonito, né? A capela acústico, acústico. Acústico é chique, né? E flashback, noite do flashback. E nós vamos louvar a Deus com um cântico que é Deus está aqui. Os irmãos sabem que a minha habilidade para um canto não é tão boa. Isso, né, na realidade, é algo que Deus sabe. Não, nem todos nós temos todas as habilidades do céu. Nós vamos louvar a Deus que Deus está aqui, porque Ele fato Ele está aqui. Deus está aqui da mesma forma que nós respiramos, Ele está aqui, em cada um de nós. Deus está conosco, está o tempo todo cuidando da nossa vida. Vamos louvar a Deus com esse canto. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, posso ouvir. Deus está aqui, Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. E nós agora, Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Mais uma vez? Como o pessoal fala, tá? Faz ensaio foi até legal. Tá bom. Vamos lá, louvar a Deus com esse canto. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está aqui. E Deus hoje, Ele mandou um rapaz aqui chamado Eduardo. Vocês vão ver ele chegando? O Eduardo chegou assim, né? Falando que estava com fome, que os irmãos com fome. O rapaz ali. E aí, pediu água, nós demos água para ele, convidamos ele para entrar no culto, falou que não dá, que estava com muita fome. Aí Deus providenciou, né? Que hoje nós trouxemos mais bolo que antes. E nós trouxemos vários, e eu já tinha levado para outras pessoas. Nós demos um bolo para ele, levou o bolo, algumas bolachas. Então Deus socorreu nesse momento aqui. Ele é aqui do Osiel, né? Que Deus seja abençoando a vida dele. Então Deus fala conosco em situações assim, enviando pessoas para nós acolhermos, nós ajudarmos, de acordo com as nossas possibilidades. E quando nós falamos que Deus está aqui, onde está Deus, naturalmente temos que reconhecer o quê? A soberania dele. Eu gosto muito desse canto. Eu falo que nosso Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, está tudo sobre o seu perfeito domínio. Às vezes nós podemos até achar que não, mas é Deus que está controlando, Deus que é soberano sobre todas as coisas. Esse canto que eu acho lindo, esse canto. Sempre fala ao meu coração, às vezes, em casa,
porque a mensagem é muito linda e é uma mensagem real, a dependência nossa de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande enleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és exemplo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande enleva-me, amarra-me a ti. Senhor. Lembra desse canto? Sim. É lindo, lindo, lindo esse canto. E é um cântico, se Deus está aqui, Deus é soberano sobre toda a terra, nós sabemos que Ele cuida da nossa vida. E às vezes nem tudo vai bem. Né? Nem tudo vai bem. Mas nós olhamos para o Senhor Jesus. Esse cântico, a primeira vez que eu ouvi ele cantando, eu estava lá na igreja de Sumaré, e quem cantou foi o filho do presbítero Alírio, o Anselmo. Eu achei lindo, lindo esse canto. E na época lá que ele cantou, nem tinha violão, cantou só no violão. Eu achei lindo esse canto. Né? Os irmãos também conhecem esse canto. A mensagem dele é muito linda. E é uma expressão de confiança em Deus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não pode circunstâncias, não pode o amor. Não me veio por vista, alegre sou. Olha o seu amor, meu conquista, alegre sou. Quando é ao vivo, acontece essas coisas. Né? Quando é ao vivo, acontece. Se não é ao vivo, não acontece. Tá certinho. Vamos lá. De novo. Vou começar de novo, porque esse cântico é muito bom. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor. No meio conquista, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. No meio conquista, alegre estou. Tudo eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo eu sinto em minha alma
os nossos pedidos de oração diante de Deus. Nós falamos que Deus está aqui, falamos também, expressamos a nossa confiança em Deus, que Ele é soberano sobre toda a terra, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e falamos que não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Ele. Então agora é o momento de nós colocarmos nas mãos dele os nossos pedidos de oração. Os irmãos receberam impresso, que os irmãos podem estar colocando os seus pedidos de oração aí, para nós estarmos orando, colocando esses pedidos diante de Deus. Eu vou pedir para a Elisângela, nós temos ali colocar os nossos pedidos aqui de oração. Mas pode até trazer aqui. Vamos colocar os nossos pedidos de oração aqui, para estarmos colocando diante de Deus, né? Aqui no altar de Deus. E antes de nós colocarmos os pedidos aqui, como nós estamos em menor número, nós podemos dizer os pedidos dos irmãos que quiserem falar o seu pedido de oração, para nós estarmos orando. Tudo bem? Então, os irmãos podem falar os pedidos, depois fala o pedido, os irmãos que quiserem, depois já coloca o pedido aqui. Nosso irmão Boiago. Sim. A palavra de... Amém. A cirurgia vai ser no dia 13, né? 13 de junho, nós estávamos orando. Às 13 horas. 13 de junho às 13 horas, né? 13 13. Nós... Sim. 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 Nós estamos orando para que Deus seja fortalecendo os irmãos, né? Nesse processo. Nós sabemos que nosso Senhor é o médico dos médicos, né? E essa questão de cirurgia que ele fala de percentual, a gente sabe que toda cirurgia tem esse percentual, é uma percentual semelhante.
Porque eles falam assim, eles não dão nunca certeza. O médico não pode dar certeza. Ele não pode. Inclusive, no próprio campo científico, né, no caso de pesquisa, não existe 100%. Nem 100%. Nem tratamento dentário é 100%. Aquela anestesia que dá, nem aquilo, nem é, ali também não é 100%. Uma viagem de avião também não é 100%. Então, é algo que ele fala porque é necessário que ele tenha coloque a situação, porque é uma cirurgia que envolve anestesia, envolve todo um processo. Mas nós vamos estar orando, porque nós temos que estar tudo nas mãos de Deus e tudo está sendo dirigido por Deus. E a palavra de Deus fala no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque às vezes a gente semeia assim com lágrimas. Semear, ter lágrimas não é errado, não é pecado. A gente sente, não tem como não sentir. Então, Jesus chorou, então a gente sente. Então não há nenhum problema nenhum, né? Nós estamos orando. Mais pedidos dos irmãos de oração? A nossa irmã Estela. Qual o nome dela? Andressa. Depois, irmã, pode colocar. Nossa irmã Elisângela. Sim. Gerson. Sim. Amém. Traz aqui. Mais algum pedido? Aline? Cidinha? Hoje não faz aniversário. E agradecer pela Rafaela, fez aniversário ontem também. É, é exatamente comemorando o aniversário de casamento, a Jéssica e o Matheus, né? Mas quantos? Não, 16 anos, 16 anos. Mais algum pedido de oração, agradecimento? Vamos orar então? Vou pedir que a Estela, irmã, pode orar? Vamos orar.
Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Também eu acabei não colocando, mas agradecer a Deus porque nós vendemos nossa casa e agora nós estamos vendo um apartamento para alugar. Então amanhã, provavelmente amanhã, nós vamos ver um apartamento, né? Para até ver o que vai fazer, qual é o próximo passo. Não, perto do netinho. É mais perto daqui. Tá vendo como o netinho é? O netinho é terrível. Vou deixar aqui, depois a gente coloca. É. Ah, ótimo. Meus irmãos, deixa eu abrir a água aqui primeiro. Nós estamos já há um tempo meditando sobre uma série de mensagens que é redescobrindo o propósito de Deus para a nossa vida, né? E quando se fala de propósito de Deus, em 1939 até 1945, o mundo viveu o que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus. Creio que todos nós já assistimos filmes de judeus sendo mortos, judeus no campos de concentração e tudo mais. E o que nós sabemos? No ano 70 da era cristã, os judeus, o povo de Israel, perdeu totalmente a sua pátria. Chegou o exército romano, cercou a cidade de Jerusalém e destruiu praticamente a cidade. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, quando estava falando a respeito de Jerusalém, uma das profecias, ele falou a respeito disso, que o que iria acontecer, que a cidade seria cercada. Isso ocorreu no ano 70. Do ano 70 em diante, Israel não tinha pátria. E o povo judeu ficou espalhado por toda a face da terra, em diversos países e tudo mais. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, essa era a situação. O povo de Israel sem pátria, o povo de Israel com 6 milhões de pessoas mortas, e aí surge uma relação de tudo isso com o Brasil, né? Muito bom, minha jovem. Você tem Aí eu já vou mudando aqui. Aí. Tem uma relação direta de tudo aquilo que nós falamos com o Brasil. Muito bom, muito obrigado. Aí, vamos ver. Aí, muito bom. Qual a relação com o Brasil? Em 1947, o Brasil tinha um embaixador na ONU, que é Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi eleito presidente da ONU naquela ocasião.
Oswaldo Aranha, como embaixador brasileiro, ele dirigiu uma sessão da ONU, se não me engano, em 17 de novembro de 1947, depois de muita negociação, e foi criado o chamado Estado de Israel. A nação de Israel foi criada, como existe hoje, a questão do local que eles estão, por uma decisão da ONU, Organização das Nações Unidas, que era presidido por Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi tão marcante na história do povo de Israel, que em Israel há várias ruas com o nome dele, uma praça em homenagem a ele e tem um museu em homenagem a ele. E nesse museu está o martelo que Oswaldo Aranha utilizou quando dirigia as sessões da ONU, em que foi promulgada a criação do país Israel. E essa é uma afirmação de Oswaldo Aranha. A paz não é apenas ausência de guerra. É uma construção de um mundo mais puro, mundo mais justo e humano. Essa é uma afirmação de Oswaldo Aranha. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com redescobrindo o propósito de Deus para a nossa vida? O que tem isso a ver? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No versículo 20, nós temos o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Para a vida do Guilherme, da Lisângela, da Aline, do Boiago, da Cidinha, do Luiz, de todos nós. Que propósito é esse? Somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Deus. Oswaldo Aranha era um embaixador do Brasil na ONU. O embaixador, ele não fala em nome próprio. O embaixador fala em nome do país que ele representa, do governo que ele representa. Como embaixadores de Deus, e nós, considerando que Deus nos deu essa missão, o nosso propósito é o mesmo.
não falarmos em nome próprio, mas falarmos em nome daquele que nos representa, porque somos embaixadores de Deus. O embaixador, nós podemos dizer que é semelhante a um microfone. O microfone, ele não tem voz própria. Ele está falando alguma coisa? O microfone não tem voz própria. O microfone, o que ele faz? Ele amplia a voz de quem está falando através dele. O microfone, ele simplesmente ele representa ou ele expressa, amplia aquilo que a pessoa por trás está falando. Se o embaixador não representar o seu país e falar em nome próprio, ele vai ter dificuldades. Ele vai colocar a opinião dele, ele vai colocar o desejo dele, ele não vai cumprir a função de um embaixador. Não sei se os irmãos já passaram por essa experiência. Quando eu observo alguns embaixadores pelo mundo, com alguns governantes extremamente complicados, eu fico pensando, puxa, ele está representando aquela pessoa? Está falando na ONU em nome daquela pessoa? Como ele consegue falar algumas coisas que aquela pessoa defende, que eu não concordo com ela, e ele está defendendo aquela pessoa? Ele não fala em nome próprio, fala em nome da pessoa que ele o representa. O embaixador é assim. Ele não fala em nome próprio. Ele fala em nome da pessoa que o representa, exatamente com o microfone. Amplia a voz de quem está por trás. E a palavra de Deus nos fala o quê? Que nós somos embaixadores de Deus. Para não falarmos em nome próprio, o próprio texto bíblico que nós vemos fala de uma condição essencial. Que condição é essa? No texto que nós vemos, começa dizendo assim, ó, lá no versículo 14: o amor de Cristo nos constrange. Isto é, eu sou embaixador pelo amor de Cristo em minha vida. A palavra constranger é algo que envolve apertar. O amor de Cristo, ele me aperta. O amor de Cristo me impulsiona. O amor de Cristo age em minha vida de tal forma que eu não tenho como não ser um embaixador. O amor de Cristo é a minha motivação para ser um embaixador dele. E o texto ainda diz mais. Para o embaixador não falar em nome próprio, falar o nome daquele que o representa, o texto diz assim, ó, e ele morreu, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O embaixador tem que morrer para si mesmo. O embaixador, para não falar em nome próprio, necessariamente, ele tem que passar por um processo de renúncia pessoal. Tem que passar por um processo no qual ele abre mão dos seus direitos, abre mão dos seus desejos para representar aquele que o chamou para essa função. Por isso nós entendemos a palavra de Deus quando afirma o seguinte: Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa renúncia, eles não têm condições de seguir a Jesus. Não têm condições de acompanhar a Jesus, porque eles seriam o quê? Representantes de Jesus. Como se Jesus falasse através deles. Necessariamente, eles teriam que passar por esse processo de renúncia. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Gálatas 2, versículo 20. Ele começa dizendo o seguinte: estou crucificado com Cristo. Vive não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu morri para mim mesmo. Quem vive agora através de mim é Jesus Cristo. Senão ele não poderia ser um embaixador de Cristo. Esse processo de mortificação é necessário. Por isso a palavra de Deus, no versículo 16, Paulo diz assim, ó, assim que de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não me relaciono com nenhuma pessoa segundo a minha carne, meus desejos, minha vontade pessoal. A ninguém conhecemos. E antes conhecemos Cristo segundo a carne, segundo a minha vontade pessoal. Inclusive, ele perseguiu a igreja de Cristo, Paulo. Agora já não conhecemos esse modo, porque todo o relacionamento dele agora é através de Cristo Jesus.
o embaixador de Cristo, ser um embaixador de Jesus, envolve essa necessidade, morrer para si mesmo. Senão nós não temos condições de ser embaixador de Cristo. Nós seremos embaixador de nós mesmos. Seremos certamente o que nós podemos dizer mini-reis. Mini-reis. Um rei, na história, teve um período que o rei tinha um poder absoluto. Ele falava, as pessoas obedeciam, tudo existia em função dele. Imagine uma casa com 2 mini-reis. Cada um falando, vai fazer o que eu quero. É confusão na certa, né? Imagine uma empresa cheio de mini-reis. Vai quebrar, não vai ter jeito. Vai um brigando com o outro, um querendo arrancar a cabeça do outro, porque cada um quer que a sua vontade prevaleça. Por isso essa necessidade que a palavra de Deus nos coloca. Por isso essa visão espiritual que Deus abre ao nosso coração para percebermos. Ser embaixador de Cristo envolve necessariamente passar por um processo em que eu vou morrer para mim mesmo. Caso contrário, não consigo, não tenho condições de ser embaixador. Oswaldo Aranha, para representar o Brasil, naquela ocasião, ele precisaria estar sempre relacionando-se com o país, com quem ele representa, conversando com a pessoa dos governantes. Qualquer embaixador brasileiro de outros países precisa conversar com o seu presidente, saber o que ele pensa, conhecer as intenções do governo. Por isso, não é possível ser embaixador de alguém se não conviver com essa pessoa. Não é possível você ser embaixador se você não tiver um relacionamento com ela. Para ser embaixador de Cristo, necessariamente eu preciso de um relacionamento com Cristo. Preciso viver em Cristo, estar próximo dele. Nesse sentido que a palavra de Deus diz no versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Isto é, a necessidade da pessoa estar próximo de Jesus. Conhecer a Jesus. Porque o embaixador, ele tem que falar a mensagem do seu governo, de quem o representa, usar o método de quem representa e até, de certa forma, ter o caráter daquele que ele representa. Eu fico vendo lá, que eu coço a cabeça quando vejo, o representante do governo russo na ONU. Quando ele fala, não é possível, ele está defendendo a guerra, não é possível, né? E aqueles acordos de paz que nunca se consegue fechar, porque na hora que faltava um voto, e é o voto daquele que representa aquele país, dizendo que vota contra, mas é a paz. Mas ele está representando o seu país. Está representando o seu país. Para ser um embaixador de Cristo, necessariamente temos que estar próximo de Jesus para representar, saber a sua vontade. Isso indica o quê? Que precisamos ler a Bíblia diariamente. Que precisamos o quê? Orar diariamente. Porque senão não teremos condições de ser embaixador. Vamos falar em nosso nome próprio, falar aquilo que nós achamos, que nós acreditamos. O que o Senhor Jesus quer que nós falemos. Essa é uma necessidade. Aí vem uma outra questão. Um embaixador, será que é um funcionário de uma empresa? Trabalha de dia, né? Vai lá trabalhar. Chega de manhã, bate o cartão. Chega às 5 horas da tarde, tira o cartão, agora não represento mais o meu país, agora eu sou outra pessoa. É assim que o embaixador é? Não, o embaixador ele representa o seu país 24 horas. 24 horas. Ele não representa o seu país apenas um momento da sua vida, da sua existência. Ele representa o país o tempo todo que estiver naquela função. Nesse sentido, né, colocando nossa vida espiritual, nós não entramos em Cristo quando entramos na igreja, pisamos na igreja. E ao sair da igreja, nós saímos de Cristo. Isso não é ser embaixador. E às vezes, nós podemos criar no nosso coração esse equívoco. Olha, eu sou embaixador de Cristo, dentro da igreja. Sair lá fora, não sou mais embaixador, agora quem está no controle sou eu. E é tão comum isso acontecer. Eu me lembro quando era adolescente, eu estava numa loja e a pessoa estava cheia de
de textos bíblicos ali, né? E ela conversou comigo e falou o seguinte: você sabe, né? Você sabe, né? Na igreja é uma coisa, aqui é outra. Porque aqui é negócio. Na igreja é outro papo, é outra situação. O embaixador de Cristo, ele é embaixador 24 horas. Não é embaixador em uma situação, em outra situação não é embaixador. E essa é uma questão assim que nos deixa assim reflexivo, mas como é que a pessoa pensa nisso? E eu pergunto para os irmãos, é comum nós vermos essa situação? De pessoas que vão à igreja, parecem aquela coisa maravilhosa, né? Aquela comunhão com Deus assim, extraordinária. Nós ficamos até emocionados. Mas saiu da igreja é outra conversa. Aí é outro papo, é outra situação. Isso a gente convive o tempo todo. Eu me lembro no trabalho, era tão comum, eu não entendia, né? Eu falava, mas você vai na igreja, por que você está fazendo isso? Não, 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 não. Era um comportamento totalmente incoerente. Eu falava que não. Ali era outra pessoa. Por isso a palavra de Deus nos ensina a necessidade para sermos embaixadores, estarmos em Cristo. Nós estamos em Cristo quando estamos na igreja, estamos em Cristo quando saímos da igreja, estamos em Cristo quando estamos lá no nosso lar, estamos em Cristo quando estamos no nosso trabalho, estamos em Cristo quando estamos viajando, estamos em Cristo quando estamos com os nossos amigos, estamos em Cristo em todas as situações. Isso é um embaixador, está em Cristo o tempo todo, o tempo todo. Aí surge uma questão também, quando nós pensamos no embaixador, que o que o embaixador vai falar? Qual é a mensagem do embaixador? Porque nós vemos cada embaixador que representa o seu país tem a mensagem do seu país. Até mesmo em conflitos internacionais, questões econômicas e tudo mais, o que se fala? Chama o embaixador do país para me falar com ele. Não é isso que ocorre? Chama o embaixador. Quando o embaixador chega, ele vai falar em nome do seu país. E para chegar naquela reunião, ele conversou primeiro com quem ele vai representar, o que ele deve falar naquela reunião. Chama o embaixador. O embaixador vai trazer a mensagem do seu país. E qual é a mensagem nossa como embaixadores de Cristo? Qual é a mensagem? Nós temos aqui na palavra de Deus o seguinte, versículo 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. A mensagem nossa como embaixador é reconcilie-se com Deus. Mas nós ficamos pensando, mas como reconciliar com Deus? Se você falar, tem amizade com Deus, quer dizer, a pessoa está sem amizade e vai ter amizade com Deus. Reconciliar quer dizer algo que, uma amizade quebrada, que precisa ser restabelecida. É como se, ao falar com as pessoas, nós estivéssemos dizendo para elas o seguinte, você sabe que precisa de Deus, então volte-se para Deus. É estranho, mas será que as pessoas percebem isso de fato? O que quer dizer essa palavra reconciliar-se com Deus? Nós analisamos a palavra de Deus e que nós percebemos que o nosso Deus, que nos ama profundamente, no início, a Bíblia fala isso, havia o quê? Homens perfeitos, pessoas perfeitas, em um mundo perfeito, tendo um relacionamento perfeito com Deus. Era tudo perfeito, tudo perfeito. Nesse relacionamento perfeito com Deus, as pessoas tinham um propósito de vida. Cultivar o que Deus havia criado e dominar toda a criação de Deus. Nesse mundo perfeito de Deus, não havia qualquer tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade, nada. A natureza não prejudicava o ser humano de nenhuma forma. Havia uma harmonia perfeita entre Deus e a natureza, Deus e o ser humano, o homem e a natureza, perfeita. Não havia conflitos entre as pessoas. O casal inicial estava em harmonia. Conversavam, batiam papo,
sem conflitos, uma perfeita harmonia, equilíbrio, muito bom. Não havia qualquer necessidade material, tudo estava suprido, tudo, não faltava absolutamente nada. Não havia nenhuma necessidade na questão emocional. Não estavam tristes, nem angustiados, nem com medo. Os sentimentos ruins não existiam. Nada disso existia. Porque Deus criou o homem para que o homem fosse plenamente feliz, vivendo em um mundo perfeito, em uma situação perfeita, tendo um relacionamento perfeito com Ele. Mas o homem resolveu seguir o seu próprio caminho. Ao fazer isso, esse relacionamento quebrou. Porque o que o homem, quando resolveu seguir o seu próprio caminho, ele disse o seguinte: de agora em diante, quem manda na minha vida sou eu. Eu não sou mais servo de Deus. Quem manda sou eu. Eu sou eu que mando. Tornou-se assim um homem escravo de si mesmo. Ao tornar-se escravo de si mesmo, ele corrompeu o que havia no seu coração. As suas emoções foram alteradas, seus pensamentos foram alterados, tudo foi alterado. Rompeu o relacionamento com Deus, rompeu o relacionamento com as outras pessoas, começou a ter todo tipo de conflito, todo tipo de confusão, sentindo um vazio enorme na sua alma, no seu coração, angústias terríveis, profundas, que só foram acelerando e aumentando com o passar do tempo. Não reduziu, foi aumentando. E é o que nós vemos hoje. As pessoas sofrendo de diversas formas, angustiadas, tristes, dificuldades de relacionamento, porque elas estão escravizadas no seu própria vontade, no seu próprio desejo, lutando para satisfazer a sua vontade. E quanto mais luta para satisfazer a sua vontade, pior fica a sua situação. Porque vai se complicando cada vez mais, vai se angustiando cada vez mais, vai se ocorrendo situações cada vez mais complicadas na sua vida. Por isso a palavra de Deus nos diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, a sua palavra, está lá em Marcos 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Jesus diz a primeira palavra: o tempo está cumprido. O que ele quer dizer com isso? Houve um processo na história e chegou o momento. É como se, pelas palavras de Cristo, Deus estivesse dizendo: olha, eu preparei tudo para esse momento. Vocês pisaram na bola, vocês seguiram os seus caminhos, mas agora o tempo chegou. E ele fala: o reino de Deus está próximo. Deus voltou e quer exercer o reino dele na sua vida. Deus quer que você se submeta inteiramente à vontade dele. Que você perceba que ele te ama a tal ponto que você pode confiar nele e colocar tudo completamente nas mãos dele, porque ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar, ele vai cuidar da sua vida para sempre. Confie no amor dele. Foi exatamente lá no início que a serpente falou para Adão e Eva: não confie no amor de Deus. Siga o seu próprio caminho. E nós vimos o que aconteceu. E agora Jesus fala: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, foi a palavra de Jesus. Mude a sua forma de pensar e entregue o controle da sua vida inteiramente nas minhas mãos. A mensagem da reconciliação é essa. Meu amigo, minha amiga, meu familiar, meu filho, minha filha, meu tio, minha tia, minha mãe, meu pai, meu colega de trabalho, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Essa é a mensagem da reconciliação. Deus te ama. Deus quer cuidar de você. Coloque tudo o que todas as suas preocupações, todas as angústias, tudo aquilo que você deseja tanto, coloque nas mãos de Deus para que Ele cuide de você. Veja bem, meus irmãos, o Ministério da Reconciliação é nós reconciliarmos com Deus, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, convidando as outras pessoas a fazerem isso. Os irmãos já perceberam que às vezes tem uma prática cristã ou religiosa, que não é, aliás, que não é nem não é cristã nenhuma. Qual que é essa prática? É a pessoa pensar assim: eu vou na igreja para minha vida mudar.
Quando ela usa esse termo, o que ela quer dizer em si? Eu vou na igreja para que Deus me sirva. Os irmãos percebem a diferença? Porque, na realidade, nós que temos que servir a Deus. E ao servir a Deus, Deus trabalha em nosso coração a mudança que é necessária. Aquilo que nós precisamos mudar. A mudança que nós tanto almejamos é na submissão total à vontade de Deus. Caso contrário, nós continuaremos no controle da nossa vida e Deus fazendo a nossa vontade, cumprindo os nossos desejos. Deus veio para ser o rei. Ele é o rei, nós os seus súditos. E como reis, como rei, Deus sendo o nosso rei, nós submetemos inteiramente à vontade dele, ele conduz e dirige a nossa vida. E esse é o desafio. Sabe por quê? Nós sempre pensamos, eu acho que é o melhor para mim, é o que eu estou pensando, não é o que Deus está pensando, não. Você está dizendo para mim que eu devo abrir a mão da minha vida e entregar nas mãos de Deus? De jeito nenhum. Eu sei o que é melhor. Está dizendo para mim que eu tenho que confiar em Deus? Não. Deus tem que fazer o que eu quero. Eu peço, Deus eu tenho que fazer. Não é. É Deus no controle. É Deus controlando e dirigindo completamente a nossa vida. Essa é a mensagem da reconciliação. Fácil falar isso? Não é fácil. Por isso, quando Paulo fala, olha só, ele diz assim, ó, ele continua, no texto ele fala assim, ó, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Paulo está falando que essa é a mensagem, a reconciliação, que devemos levar às outras pessoas, e essa é a mensagem que ele está falando também ao nosso coração. Porque o tempo todo nós insistimos em ser os reis da nossa vida. E o tempo todo nós precisamos dizer, Senhor, assuma o controle. Por isso, quando Cristo fala, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, ele continua, dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia é um processo de reconciliação. Dia a dia é um processo que nós temos que nos entregar ao Senhor Jesus. Esse é o desafio. E eu digo para os irmãos, nós estamos aqui e nós sabemos que é verdade. Quantas vezes nós batemos a cabeça porque nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus? Quantas vezes? E Deus nos chama a nos reconciliar com Deus. Reconciliarmos com Ele, para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. E aí, meus irmãos, surge uma questão, mas tudo bem. O embaixador é aquele que representa o seu país, o seu governante. Cristo me chama para ser embaixador dele. Isso envolve que eu tenho que morrer para mim mesmo. Isso envolve que eu tenho que estar sempre em Cristo, não apenas 1 hora, 2 horas por dia, são 24 horas por dia, estar sempre na presença de Jesus. Isso indica também que é necessário que a mensagem que eu falo de reconciliação das pessoas com Deus, eu preciso também me reconciliar o tempo todo com Deus. Tudo bem. Mas você é embaixador aonde? Aonde você é embaixador? O embaixador, ele é embaixador no seu próprio país? Não é embaixador no seu próprio. Ele só exerce a função de embaixador se está em outro lugar. Não é? Em uma outra situação. Por isso, ser embaixador envolve o quê? Nós precisamos ser embaixadores de Cristo onde o Senhor nos colocar. Onde devemos ser embaixador? Embaixador de Cristo dentro da nossa casa. No relacionamento que nós temos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, ser embaixador de Cristo. Se eu sou embaixador de Cristo naquele contexto, fico pensando, mas o que Cristo quer que eu fale para essa pessoa? Porque eu sou embaixador, tenho uma mensagem a ser dita. O que Ele quer que eu fale? Senhor, me orienta, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu sou embaixador ali. Senhor, qual é o método que o Senhor tem para me orientar, para falar, para expressar isso? Senhor, eu te peço, me ajude a ter esse caráter do Senhor para expressar esse amor, essa expressão como embaixador para a pessoa que o Senhor me colocou na família. Ser embaixador quando nós estivermos, por exemplo, numa viagem e começamos a conversar com alguém. O que nós vamos conversar ali? Qual é a conversa, o papo? Quer dizer que ser embaixador tem que falar de Cristo o tempo todo?
Ser embaixador é representar os valores do reino. Sim, eu falo de Cristo em algum momento que foi necessário, mas ali eu tenho que expressar Jesus Cristo na minha conversa, no meu diálogo. Com os meus amigos, saem meus amigos para conversar, e meus amigos começam a tramar aquelas ações complicadas, começam aqueles papos complicados, né? E aí, como é que faz? Eu me lembro, foi muito interessante. Eu havia acabado de me converter. Eu tinha 15 anos de idade, na época. E, na época, foi um rapaz na igreja, pregou uma mensagem maravilhosa, linda. Falou. E ele me deu carona, estava atrás no carro, deu carona no irmão dele na frente. Os dois pararam no carro, pararam na rua, e os dois começaram a falar, olha que mulher, e começaram a falar aquelas palavrinhas legais, essa mulher. Eu pensei assim, sabe? Eu falei, como assim? Eu não entendi como, né? Ele acabou de falar, e depois de falar todas aquelas palavras, retornou falando da Bíblia. Eu falei assim, na hora eu não entendi. Né? Ser embaixador de Cristo é ser embaixador em tudo que nós fazemos. Não é assim? Isso é ser embaixador. E às vezes, aquele descuido, nós mostramos umas coisas que não é uma função de embaixador. O embaixador de Cristo é assim, você está nas suas amizades, está nos amigos, né? E quer dizer que ser embaixador de Cristo, por exemplo, se eu estiver numa festa lá e as pessoas começarem a cantar músicas que não são da igreja, eu não vou cantar essas músicas. Não tem a ver. Se é uma música que não tem nada que contraria a Bíblia, qual é o problema? Porque o embaixador de Cristo é alguém que representa Cristo de uma forma correta, os valores do reino de Deus. Isso é ser um embaixador de Cristo. Quer dizer, se eu sou um embaixador de Cristo, eu não vou numa festa que os meus amigos vão todos lá fazer coisas que não devem. Eu vou lá. Mas ali eu vou ter um comportamento diferente. Eu vou aproveitar as oportunidades para expressar o amor de Deus em situações que forem necessárias. Isso é ser um embaixador de Cristo. Quando Daniel esteve na corte da Babilônia, lá, era o embaixador de Deus. Babilônia era um país idólatra, fazia muitas coisas erradas, e Daniel estava lá em todo aquele meio, mas não se contaminou. Ele tinha, quando tinha a palavra, falava uma palavra de sabedoria, uma palavra correta, uma palavra de paz, de esperança. Isso é ser um embaixador de Cristo. Em todos os lugares que Deus nos colocar. Isso é ser um embaixador. E meus irmãos, e aí vem a situação de nós como igreja, né? Que é o nosso porquê, né? Nosso porquê como igreja, como está aqui colocado, é convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. Essa é a nossa missão de igreja. E como nós colocamos isso no nosso dia a dia, como embaixadores? Caminhar com Cristo, isto é, estar em Cristo, em comunhão com Cristo, vivendo em Cristo, refletindo o seu amor aonde? Primeiro na família, dentro de casa, no lar, nos relacionamentos. O amor de Cristo ali dentro. O amor de Cristo também em todos os relacionamentos nossos, amigos, colegas, trabalho, todo lugar, convidando as pessoas. Como se reconcilie com Deus, você precisa de Deus, e ajudando as pessoas a seguir ao Senhor Jesus. Essa é a nossa visão. É um desafio. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela estava me dizendo, né, a dificuldade que ela vivenciou, que ela estava num contexto religioso, no qual a própria pessoa da igreja tem um tremendo golpe financeiro nela. Muito grande nela. Muito grande mesmo. E ficou sabendo que essa mesma pessoa deu o mesmo golpe financeiro em outras pessoas também. Mas é complicado. Porque ser embaixador de Cristo é ser embaixador em tudo que você faz, nos seus negócios. Não vai fazer uma coisa dessa. E ela falando, comentando a dificuldade, como isso abalou a sua família. Então, o embaixador envolve isso. Expressar o amor de Cristo em todos os nossos relacionamentos. É o que o Senhor nos chama a fazer. E para fazermos isso, meus irmãos, como fazer isso? Né? Os nossos valores, como fazer isso?
Olha só. Viver em comunhão com Deus, meditando na Bíblia e orando diariamente. Estar em Cristo, eu preciso ler a Bíblia e orar diariamente. Senão, como você é embaixador? Demonstrar o amor de Cristo cuidando dos que sofrem. Quando veio o Eduardo aqui, aquela questão, como expressar o amor de Cristo para o Eduardo? Não temos cesta básica, aí surgiu a situação do bolo, nós fizemos o que podia ajudar naquele momento. Convidamos para entrar, não quis entrar, mas como é ser o embaixador de Cristo. Né? Expressando o amor de Cristo, cuidando daqueles que sofrem, celebrando com os que se alegram, né? As vitórias das pessoas, dos irmãos, e valorizando a nossa igreja, que envolve as nossas congregações. O Raul veio aqui agora pegar a cesta básica para levar lá para o Jardim Aeronave. Temos nossos irmãos lá na congregação de Hortolândia também. Cumprir com integridade o que foi combinado. O embaixador é fiel no que foi combinado. Você combinou, você cumpre. Né? Cumprir com integridade o que foi combinado como reflexo do caráter de Cristo. Porque Cristo cumpriu tudo que foi falado. Planejar, organizar e agir com excelência e pontualidade. A pontualidade continua sendo um desafio nosso. Fico sempre angustiado com a pontualidade. É uma luta que você não imagina como que é. Mas nós temos que ter um alvo. Nós lutarmos para atingir esse objetivo em relação a planejar, organizar e agir com excelência e pontualidade. Como expressão de compromisso com Deus e para a sua glória. É com Deus o nosso compromisso. Meus irmãos, nós amamos uns aos outros aqui. Amém? Amém. Mas o nosso compromisso primeiro é com Deus. E se o nosso compromisso é com Deus, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Né? E anunciar a salvação em Cristo e viver como testemunhas de Cristo, ou embaixadores, seria uma palavra até interessante, embaixadores de Cristo em todos os lugares. Exatamente o que trabalhamos nesse processo. Que Deus esteja nos fortalecendo para que possamos ser embaixadores de Cristo aonde o Senhor Jesus nos colocar. Nada acontece por acaso. Eu estava ontem foi a festa de aniversário da Rafaela, por isso a Darcy não veio, porque festa lá em casa, veio lá os amigos, ficaram tarde. Quando falo tarde, tarde. Ainda bem que não tem vizinhos, ficaram cantando nenhuma música escandalosa. Ficaram cantando. E aí chegou o momento que eu fui dormir, ficaram lá. E lá, tá lá. Né? E aí o que aconteceu? Aí teve o momento que estavam todos os amigos dela lá, prepararam uma festa surpresa para a Rafaela. E aí, discurso, Rafaela, discurso, Rafaela. A Rafaela falou. E agora, vamos lá fora fazer uma brincadeira. Eu falei, vamos fazer uma oração primeiro? Uma oração. O embaixador, ele coloca a presença de Deus em situações assim. Porque eu fiquei pensando, vai ter que ter E não é porque é pastor. A palavra pastor é uma palavra, para mim, complicada. Eu não gosto muito que... Tudo bem, eu sei que é pastor e tal, mas... Porque quando fala pastor, acho que ele fez porque é pastor. Não, cristão. É o papel de um cristão. Qualquer situação. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Dói? Não. Você falou, fiz uma oração. Você colocou o Senhor Jesus ali. Então, posso orar por você? Posso mandar uma mensagem, uma oração em áudio para você? Então, é ser embaixador de Cristo nas diversas situações do nosso dia a dia que Deus coloca diante de nós. E Deus coloca o tempo todo. Vamos estar orando a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, que Ele derrame sobre nós a sua graça, né? Que Ele esteja nos fortalecendo para sermos embaixadores de Cristo. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando a Deus. Pai, na Tua presença e oração, nós te louvamos, porque o Senhor nos concedeu o ministério da conciliação. Nós somos Teus embaixadores, Senhor. Nos convença, Senhor, com Teu Santo Espírito em nosso coração, da necessidade de nós morrermos para nós mesmos, para sermos embaixadores, para não representarmos a nós, mas a Ti, Senhor. Dá-nos a consciência plena, Senhor, que para sermos embaixadores, nós precisamos estar na Tua presença constantemente. E isso não é algo, Senhor, que nós fazemos apenas quando estamos na igreja. É a vida, nossa vida, tudo que nós fazemos. Dá-nos a consciência, Senhor, que a mensagem que o Senhor nos deu
é de reconciliação. Não é para brigar, ofender, apontar o erro dos outros, mas chamar as pessoas para se aproximarem de Ti. E dá-nos, Senhor, a convicção também, que aonde estivermos, as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, as oportunidades que o Senhor nos der, é para sermos embaixadores, Senhor Teu, em todos os lugares. É o que nós pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja, meus irmãos, com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos tomar o nosso